Quando você pensa em bilionários na prisão, você pode imaginar luxo, mas a realidade é muito mais chocante. Veja como as pessoas mais ricas realmente vivem atrás das grades. Alan Stanford já viveu uma vida de jatos particulares, mansões enormes e círculos sociais de elite. Mas hoje, ele acorda todas as manhãs em uma cela apertada na USP Coleman II, uma penitenciária federal de alta segurança na Flórida. Seus dias não são mais cheios de luxo, mas com a dura realidade de uma vida atrás das grades. Stanford, outrora o bilionário chamativo por trás do Stanford Financial Group, foi condenado a 110 anos de prisão por comandar um enorme esquema Ponzi. Ele fraudou investidores em os 7 bilhões de dólares, um número tão grande que abalou o mundo financeiro. Ao contrário de alguns criminosos de colarinho branco que acabam em instalações de segurança mais baixa, Stanford foi enviado para uma das prisões federais mais rigorosas do país. Coleman II é conhecido por abrigar criminosos violentos, membros de gangues e alguns dos criminosos mais notórios dos Estados Unidos. A vida aqui não se parece em nada com os hotéis 5 estrelas aos quais Stanford estava acostumado. Sua cela é pequena, mobiliada com uma cama de metal, um colchão fino, um vaso sanitário e uma pequena pia de metal. Não há privacidade, nem luxo e certamente nenhum tratamento especial. A comida é sem graça, servida em bandejas de metal em um refeitório barulhento. Os presos são acordados antes do amanhecer e seguem uma programação rigorosa de chamadas, atribuições de trabalho e inspeções. Já se foram os dias de refeições requintadas. Agora, suas refeições consistem em comida de prisão produzida em massa, com um lanche ocasional de máquina de venda automática, se ele puder pagar no refeitório. Mas talvez a parte mais difícil da prisão de Stanford seja a companhia que ele mantém. Coleman II é o lar de criminosos perigosos, e sobreviver aqui significa manter um perfil discreto. Ele não tem acesso à vida luxuosa que antes ostentava, nem iates, nem festas exclusivas, nem ternos de grife. Em vez disso, ele usa um uniforme caqui padrão, misturando-se a milhares de outros presos. Uma das poucas fugas da monotonia é o pátio da prisão, onde ele pode se exercitar. Mas mesmo lá, as tensões são altas. Brigas acontecem regularmente, e a violência é uma ameaça constante. Com acesso limitado a cuidados médicos e pouca proteção, até mesmo uma pequena altercação pode se tornar mortal. Embora ele já tenha tido um patrimônio líquido de bilhões, dinheiro significa muito pouco na prisão. Os fundos do comissariado são rigidamente controlados, e os privilégios são limitados. Cartas do mundo exterior são raras, e visitas são pouco frequentes. Muitos de seus antigos associados e amigos da alta sociedade o abandonaram há muito tempo. Stanford ainda mantém sua inocência, alegando que foi injustamente visado. Mas nas paredes de concreto da USP Coleman II, seus protestos não significam nada. Não há salas de reunião para impressionar, nem investidores para persuadir. Apenas portas trancadas, arame farpado e guardas que o veem como apenas mais um detento. Não muito tempo atrás, Sam Bankman-Fried era um bilionário, um gênio no mundo das criptomoedas e um homem que parecia intocável. Agora, ele acorda todos os dias em uma pequena cela de prisão no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, uma das prisões federais mais notórias dos Estados Unidos. O homem que antes administrava bilhões em ativos digitais, agora não tem acesso à internet, nem luxo, nem controle sobre nada, nem mesmo sobre suas refeições diárias. O MDC Brooklyn não é apenas uma prisão, é uma instalação severa e superlotada, conhecida por suas condições sombrias. Não há ar-condicionado no verão, e o aquecimento mal funciona no inverno. Os presos a descrevem como imunda, congelante e violenta. Bankman-Fried, que já teve uma cobertura nas Bahamas, agora dorme em um beliche de metal em uma cela compartilhada, cercada por paredes grossas e cinzas e o zumbido constante de luzes fluorescentes piscantes. A comida é quase incomível. O MDC Brooklyn foi criticado por servir refeições que geralmente estão estragadas ou infestadas de baratas. Para um homem que já teve acesso a chefes particulares e aos melhores restaurantes, comer refeições frias produzidas em massa em uma bandeja deve parecer um pesadelo. Mas a comida é o menor dos seus problemas. O verdadeiro perigo aqui não são as más condições, são os presos. O MDC Brooklyn abriga alguns dos criminosos mais perigosos do país. Membros de gangues, traficantes de drogas e criminosos violentos lotam os blocos da prisão. Não há privilégios especiais para Bankman-Fried. Ele não está cercado pelas elites de Wall Street ou empreendedores de tecnologia. Em vez disso, ele é apenas mais um detento tentando manter a cabeça baixa e sobreviver. Seu tempo atrás das grades já foi difícil. Relatórios sugerem que ele luta com higiene e teve dificuldade em se adaptar à vida na prisão. No MDC não há espaço para conforto. Os detentos são submetidos a bloqueios frequentes, revistas íntimas e isolamento extremo. Há pouco acesso a material de leitura, e seu apetite outrora voraz por aprender foi reduzido a olhar para paredes cinzas por horas. Não há investimentos de alto risco a fazer, nem debates no Twitter, nem festas luxuosas. Apenas tempo, infinito e implacável.
Para um homem que construiu um império na velocidade, onde bilhões podem ser negociados em segundos, a prisão é a punição máxima. Sua equipe jurídica está tentando apelar de sua sentença de 25 anos, mas mesmo se eles tiverem sucesso, ele passará anos trancado em um sistema que não se importa com criptografia, inovação ou influência. Sun Da-woo construiu um vasto império agrícola na China, empregando milhares e ganhando uma fortuna por meio de seus empreendimentos comerciais. Mas agora, em vez de supervisionar suas fazendas e fábricas, ele passa os dias atrás das grades em uma cela de concreto na prisão de Baojing, uma instalação de alta segurança, conhecida por abrigar prisioneiros políticos e dissidentes. Sun foi condenado a 18 anos sob acusações de provocar brigas, provocar problemas e arrecadação ilegal de fundos. Acusações vagas frequentemente usadas na China contra indivíduos que desafiam o governo. Seu verdadeiro crime? Falar muito livremente sobre corrupção e má gestão do governo. Ele era bilionário, mas na China, mesmo uma grande riqueza não oferece proteção quando as autoridades decidem que você cruzou a linha. A vida na prisão de Baojing é um contraste gritante com a liberdade e influência que ele já desfrutou. As celas da prisão aqui são frias, apertadas e rigidamente monitoradas. Os presos acordam cedo, trabalham longas horas em fábricas de prisões e são submetidos a uma disciplina rigorosa e sessões de doutrinação política. Não há acesso à internet, nem notícias externas, e o contato com a família é limitado. As cartas são censuradas, as visitas são restritas e cada movimento é vigiado por guardas e câmeras de vigilância. A dieta da prisão é simples: arroz cozido no vapor, vegetais e, às vezes, um caldo ralo com pequenos pedaços de carne. As porções mal são suficientes para sustentar os presos que trabalham em turnos longos e extenuantes. Para um homem que já administrou um grande negócio agrícola, ser forçado a trabalhar na prisão em condições adversas é uma ironia cruel. Sun é mantido longe dos olhos do público, ao contrário de alguns prisioneiros de alto perfil que ocasionalmente recebem atenção da mídia. Ele foi efetivamente apagado da discussão pública na China. Sua empresa foi assumida, sua família foi silenciada e sua fortuna, antes um símbolo de seu sucesso, agora está completamente fora de seu controle. Seu futuro continua incerto. Aos 70 anos, uma sentença de 18 anos é essencialmente uma sentença de prisão perpétua. Ele está trancado em um sistema projetado não apenas para punir, mas para quebrar aqueles que já tiveram poder. O fazendeiro bilionário que antes falava sobre justiça e imparcialidade, agora vive nas sombras, reduzido a um prisioneiro sem nome, em um dos centros de detenção mais difíceis da China. Sean Diddy Combs foi recentemente uma das figuras mais poderosas da indústria musical. Um magnata bilionário, um império empresarial e décadas de influência no entretenimento. Nada disso importa dentro do Metropolitan Detention Center no Brooklyn, onde ele agora se encontra preso. Combs está atualmente enfrentando sérias acusações federais, incluindo tráfico sexual e extorsão. Acusações que abalaram a indústria e enviaram ondas de choque através de sua base de fãs outrora leal. Enquanto aguarda o julgamento, ele é mantido sem fiança em um dos centros de detenção mais infames dos Estados Unidos, um lugar conhecido pela superlotação, violência e péssimas condições de vida. O MDC Brooklyn não é um lugar confortável para uma celebridade. Não há privilégios especiais, nem celas de luxo, nem acomodações privadas. Seu mundo encolheu para uma sala de concreto de 1,8 por 2,4 metros, com um beliche de metal, um colchão fino e um vaso sanitário de aço. As luzes nunca se apagam de verdade, o barulho é constante e o cheiro de suor e mofo paira no ar. A comida é quase intragável, sem graça, refeições frias servidas em bandejas de plástico, às vezes cobertas de baratas. O acesso à água é limitado e os produtos de higiene são básicos, na melhor das hipóteses. Para um homem acostumado a jatos particulares e roupas de grife, calças caqui fornecidas pela prisão e sabonete em barra barato são uma dura realidade. O MDC está cheio de criminosos violentos, membros de gangues e criminosos profissionais. Os guardas não se importam se você é famoso e os outros presos definitivamente também não. Para sobreviver aqui, você tem que se adaptar rápido. Combs supostamente manteve um perfil baixo, evitando confrontos e ficando longe da política da prisão. Com seu caso de alto perfil, sua equipe jurídica está pressionando por uma resolução rápida, mas não há garantias. Se condenado, ele pode passar décadas em uma prisão federal, mudando do MDC Brooklyn para uma unidade de segurança máxima. O brilho, o glamour, o dinheiro, nada disso importa agora. Seu futuro é incerto, e a única coisa certa é que seu tempo na prisão apenas começou. Prakash Hinduja, que já esteve no comando de um vasto império empresarial e fez parte de uma das famílias mais ricas da Grã-Bretanha, agora acorda todas as manhãs dentro de uma cela de prisão suíça. Já se foram os dias de mansões luxuosas e eventos de gala exclusivos. Sua vida agora está confinada a paredes frias e estéreis e rotinas rígidas. Hinduja foi sentenciado a mais de 4 anos de prisão em 2024, condenado por tráfico de pessoas e exploração de trabalho. O caso abalou a Suíça quando os investigadores descobriram que sua equipe doméstica, trazida da Índia, estava trabalhando em condições desumanas, forçada a longas horas por quase nenhum pagamento, enquanto estava completamente isolada do mundo exterior.
Sua prisão foi um raro momento em que a riqueza extrema não forneceu uma rota de fuga. O sistema prisional suíço é conhecido por sua disciplina e ordem rígidas, mas não tem a brutalidade encontrada em alguns outros países. Isso não significa que o tempo de indulja atrás das grades seja confortável. Ao contrário das mansões extensas que ele possuía, sua cela na prisão é pequena e funcional. Uma cama, um banheiro básico, uma pequena escrivaninha. Não há tratamento especial, nem chefes particulares, nem criados para atendê-lo. A vida diária segue uma programação rígida. Acordar cedo, tarefas de trabalho na prisão e uma rotina altamente estruturada substituem a liberdade que ele antes desfrutava. A comida é simples, ensopados, pão e vegetais, longe das refeições gourmet que ele costumava desfrutar. Os presos têm direito a uma quantidade limitada de pertences pessoais e, embora as prisões da Suíça sejam conhecidas por serem limpas, elas ainda são lugares de controle e isolamento rigorosos. Sua riqueza, antes um símbolo de poder, significa pouco dentro dessas paredes. Ele está cercado por homens de todas as esferas da vida, alguns condenados por crimes violentos, outros cumprindo penas por fraude financeira. Induja, antes acostumado a comandar salas de reunião, agora segue as ordens dos guardas da prisão. Seu futuro é incerto. Depois de cumprir sua pena, ele enfrenta problemas legais em vários países, o que significa que esta pode não ser sua última vez atrás das grades. O bilionário que antes moldava indústrias, agora é apenas mais um preso, despojado do status e privilégios que antes o definiam. Xiao Jianhua já foi um dos empresários mais poderosos da China, um gênio financeiro que controlava bilhões. Mas em 2017, ele desapareceu de seu apartamento em Hong Kong, supostamente sequestrado por agentes de segurança chineses. Por anos, seu destino permaneceu um mistério. Então, em 2022, ele ressurgiu em um tribunal chinês, enfrentando uma sentença de prisão de 13 anos. Hoje, ele cumpre sua pena na prisão de Qincheng, a mais notória instalação de alta segurança da China. Qincheng não é uma prisão qualquer. É onde o governo tranca presos políticos de alto escalão, bilionários caídos e ex-oficiais que perderam o favor. Ao contrário das prisões superlotadas e caóticas de outras partes do mundo, Qincheng foi projetada para quebrar os prisioneiros psicologicamente, em vez de fisicamente. Os dias de Xiao são passados em uma cela pequena e estéril, sob vigilância constante. Não há contato com o mundo exterior, e até mesmo cartas de familiares são fortemente censuradas ou bloqueadas completamente. A prisão foi projetada para isolar os presos, limitando sua capacidade de falar com outras pessoas. Muitos presos passam horas sozinhos, confinados em seus quartos, com apenas breves intervalos monitorados. A comida é mínima: arroz cozido, vegetais e, ocasionalmente, uma pequena porção de carne. Ao contrário das prisões ocidentais, onde os presos podem comprar comida extra em um refeitório. Qincheng controla rigorosamente o acesso a recursos externos. Até mesmo os livros que os presos leem são cuidadosamente selecionados pelas autoridades para garantir que não contenham ideias consideradas perigosas pelo Estado. A fortuna de Xiao, estimada em mais de US$5 bilhões, está completamente fora de seu controle. Sua empresa Tomorrow Group foi desmantelada, seus ativos apreendidos e sua rede apagada do mundo empresarial da China, enquanto algumas figuras poderosas na China conseguem recuperar influência após cumprir pena. O caso de Xiao sugere que ele nunca retornará. Sua sentença é mais do que apenas uma punição, é uma mensagem. Eles tinham bilhões, poder e influência, mas nada disso o salvou de uma vida atrás das grades. E esses não são os únicos magnatas que caíram. Agora vamos dar uma olhada nos criminosos mais ricos da história que acabaram na prisão. Alguns construíram impérios, outros roubaram fortunas, mas todos perderam a liberdade. Pablo Escobar não era um traficante qualquer. Ele era tão poderoso que negociou sua própria prisão. Em 1991, enfrentando a pressão do governo colombiano, Escobar concordou em se render sob uma condição: ele construiria sua própria prisão. O resultado foi La Catedral, um complexo de luxo disfarçado de penitenciária. Tinha uma boate, um campo de futebol, um bar, uma academia e até uma cachoeira. Os homens de Escobar atuavam como seus guardas pessoais e as autoridades colombianas eram proibidas de entrar. Mas chamá-lo de prisão era uma piada. Ele continuou comandando o cartel de Medellín de dentro, organizando remessas de drogas, ordenando assassinatos e ganhando mais dinheiro do que nunca. Seu império prosperou e seu confinamento não mudou nada. Ele até organizou festas luxuosas, trazendo celebridades e garotas, enquanto o governo fingia que tudo estava sob controle. Essa ilusão acabou em 1992, quando as autoridades finalmente decidiram transferi-lo para uma prisão de verdade. Escobar escapou para as montanhas, dando início à maior caçada humana da história colombiana. Seu reinado não duraria muito mais. Pouco mais de um ano depois, ele foi rastreado e morto, marcando o fim sangrento de um homem que já viveu como rei de sua própria jaula. Joaquim El Chapo Guzmán passou décadas construindo o cartel de Sinaloa, em uma das organizações de tráfico de drogas mais poderosas da história. Mas depois de 2 fugas ousadas da prisão, sua sorte acabou em 2016. Ele foi extraditado para o Cincinnati e condenado à prisão perpétua, mais 30 anos.
Agora, ele passa seus dias na ADX Florence, a prisão federal de segurança máxima do Zecabinário, conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas. Ao contrário de seus dias como chefe do cartel, não há como escapar da ADX Florence. Sua cela é pequena, feita de concreto, com pouca luz natural. Ele passa 23 horas por dia em confinamento solitário, com apenas 1 hora de recreação rigidamente controlada em uma gaiola de concreto. Ele não tem contato humano, nenhuma notícia externa e apenas breves ligações familiares supervisionadas. A comida é insossa, o ar é rarefeito devido à localização da prisão em alta altitude, e o silêncio é esmagador. Para um homem que já comandou exércitos de assassinos, controlou bilhões e viveu no luxo, esta é a punição máxima. Não há túneis, nem guardas subornados, nem influência de cartel dentro destas paredes. Apenas dias intermináveis de isolamento, trancado em uma fortaleza construída para manter até os criminosos mais perigosos em confinamento total. Bernie Madoff já foi um dos homens mais poderosos de Wall Street, mas sua queda em desgraça foi brutal. Em 2009, ele foi condenado a 150 anos de prisão por orquestrar o maior esquema Ponzi da história, roubando os 65 bilhões de investidores. Ele foi enviado para a FCI Butner Medium, uma prisão federal na Carolina do Norte, onde passou o resto da vida atrás das grades. Ao contrário de criminosos violentos, Madoff não foi trancado em isolamento total. Mas a vida na prisão ainda era uma dura realidade. Já se foram os dias de riqueza e status. Seu estilo de vida bilionário foi reduzido a uma pequena cela compartilhada, refeições simples na prisão e rotinas rígidas. Sua saúde se deteriorou rapidamente, sofrendo de doença renal, e seus pedidos de libertação antecipada foram negados. Ele passou seus últimos anos como um homem frágil e esquecido, não mais temido ou respeitado. Ele morreu na prisão em 2021, sozinho e desonrado. Antes celebrado no mundo financeiro, seu nome agora é um símbolo de engano e ganância. No final, todo o dinheiro que ele roubou não conseguiu comprar sua liberdade, ou mesmo um fim digno. Seu império foi construído sobre mentiras, e ele morreu sem nada além de arrependimento, atrás dos muros da prisão. Carlos Leder não era apenas mais um traficante. Ele era um visionário do tráfico de drogas, transformando operações de contrabando em um empreendimento bilionário. Como um dos cofundadores do cartel de Medellín, ele ajudou a transformar a cocaína em um negócio global, usando uma ilha particular nas Bahamas, Norman's Cay, como plataforma de lançamento para o contrabando de toneladas de cocaína para os Zelewa. No auge de seu poder, seu patrimônio líquido era estimado em 2,7 bilhões, e ele vivia como realeza, protegido por mercenários e funcionários subornados. Mas seu império ruiu. Em 1987, após ser capturado na Colômbia e extraditado para o Zeburebosa, ele foi condenado à prisão perpétua, mais 135 anos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ele acabou na USP Marion, uma das prisões mais duras da América na época. Era um contraste gritante com seus dias de excessos. Sua cela era pequena, fria e despojada de todo luxo. Os dias de aviões particulares e guardas armados acabaram, substituídos por uniformes fornecidos pela prisão, beliches de aço e rotinas rígidas. Sua sentença foi reduzida depois que ele cooperou com as autoridades e, em 2020, depois de mais de 30 anos atrás das grades, ele foi solto e enviado para a Alemanha. Naquela época, ele era um homem esquecido, sua fortuna perdida, seu poder apagado. O outrora temido contrabandista, que mudou o tráfico de drogas para sempre, passou seus últimos anos de liberdade na obscuridade, longe do império que ele governou. Frank Lucas construiu um império com heroína pura, contrabandeando-a diretamente do Sudeste Asiático durante a Guerra do Vietnã. Ao contrário de outros traficantes, ele cortou os intermediários, lidando diretamente com fornecedores, o que o tornou um dos mais poderosos chefões do tráfico da América. Em seu auge, sua fortuna foi estimada em os 52 milhões de dólares em dinheiro, com lucros com drogas chegando a uma taxa de quase os 1 milhão de dólares por dia. Ele vivia no luxo, com casacos de Vison, carros chamativos e propriedades por todo o país. Tudo isso terminou em 1975, quando agentes federais o prenderam e encerraram sua operação. Lucas foi condenado a 70 anos de prisão, trancado em uma instalação federal severa, onde foi cercado por criminosos violentos. O rei do comércio de heroína do Harlem era agora apenas mais um preso, longe do estilo de vida extravagante que ele antes ostentava. A vida na prisão era brutal. Lucas, antes temido nas ruas, teve que se ajustar à vida atrás das grades, onde seu poder passado não significava nada. Mais tarde, ele cooperou com as autoridades, o que levou à redução de sua sentença, e foi solto em 1981. Mas sua fortuna havia desaparecido, e sua influência se foi. Ele passou seus últimos anos em uma cadeira de rodas, lutando contra problemas de saúde, longe do império que ele já governou. Frank Lucas, o homem que já controlou as ruas do Harlem, morreu em 2019. Sua riqueza, poder e reputação assustadora, reduzidos a nada.
Griselda Blanco não era apenas uma traficante de drogas. Ela era uma das figuras mais temidas e implacáveis na história do crime organizado. Conhecida como a Viúva Negra, ela construiu um império de cocaína que ia da Colômbia a Miami, controlando rotas de contrabando e ordenando os assassinatos de qualquer um que ficasse em seu caminho. Em seu auge, seu patrimônio líquido foi estimado em mais de $2 bilhões, tornando-a uma das mulheres mais ricas e poderosas no tráfico de drogas. Ao contrário de muitos líderes masculinos de cartéis, ela prosperou em uma indústria dominada pela violência, provando que era tão implacável, se não mais, do que suas rivais. Seu reinado de terror acabou em 1985, quando ela foi presa na Califórnia. Ela foi condenada a mais de 20 anos de prisão por tráfico de drogas e comandou seu império atrás das grades pelo tempo que pôde. Ao contrário de muitos criminosos de alto perfil, ela não foi colocada em detenção de luxo ou recebeu tratamento especial. Ela cumpriu sua pena em uma prisão feminina federal, vivendo sob supervisão rigorosa em uma pequena cela compartilhada. A mulher que antes executava rivais sem hesitação, agora tinha que seguir as regras da prisão como qualquer outra detenta. Enquanto estava atrás das grades, ela escapou da pena de morte quando testemunhas-chave contra ela foram misteriosamente mortas. Quando foi libertada em 2004, seu poder havia desaparecido e seu antigo império havia sido tomado por cartéis mais jovens e violentos. Ela foi deportada para a Colômbia, onde viveu uma vida discreta, até 2012, quando foi morta a tiros em Medellín. A mulher que antes ordenava a matança de centenas foi finalmente eliminada da mesma forma brutal que havia infligido a tantos outros. Griselda Blanco, que já foi uma das mulheres mais ricas e temidas do mundo, morreu com nada além de sua reputação passada em seu nome. Tommaso Buscetta já foi um dos homens mais poderosos da máfia siciliana, vivendo uma vida de riqueza, violência e segredo. Ele estava profundamente enraizado na Cosa Nostra, controlando rotas de drogas e ordenando assassinatos. Mas quando sua família foi massacrada em uma guerra brutal da máfia, ele se voltou contra a organização à qual havia jurado lealdade. Em 1984, Buscetta se tornou o primeiro grande chefe da máfia a quebrar o Omertà, o Código do Silêncio. Seu testemunho ajudou a derrubar mais de 300 mafiosos no maior julgamento da máfia da Itália. Por isso, ele era um homem morto andando. Ele foi colocado em prisões de alta segurança, constantemente movido para sua própria segurança, vivendo sob condições estritas, longe do mundo luxuoso que ele conhecia. Ele passou anos atrás das grades, isolado, sempre olhando por cima do ombro. Mesmo após sua libertação, ele viveu escondido até sua morte em 2000. Ele já foi um dos homens mais ricos e temidos do crime organizado, mas sua traição lhe custou tudo. No final, o traidor mais infame da máfia morreu longe da Sicília, um fantasma do império que ele governou. É isso aí. Escreva nos comentários qual criminoso mais te surpreendeu. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.